boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Virando o Jogo aqui na TVU nesta terça-feira. Você que nos assiste pelos canais 11 da NET, pelos 55 em UHF e também tem o nosso player, né, que você pode assistir em qualquer parte do planeta Terra, no tvuplay.tv.br. O Virando o Jogo desta terça-feira, que claro, vem já falando desta semana de Clássico Grenal, mesmo que na quinta-feira tenha um jogo ainda válido pela Copa da Primeira Liga, do Grêmio contra o Ceará. Tudo, já que se fala aqui no Rio Grande do Sul, tem um reflexo direto no Clássico Grenal do próximo sábado, Grenal de número 412. E claro que a gente vai usar essa semana que temos aí de trabalho para falar de contratações, de chegada, de saída de jogadores, mas focando sempre no Clássico Grenal. Como convidados hoje aqui na bancada, à minha direita, sempre árbitro, né? Parou de apitar profissionalmente, mas vai ser sempre árbitro e entendedor de todos os assuntos que envolvam as 17 regras do futebol, Fabrício Neves Corrêa, aqui na minha direita. Agora nós vamos brincar com câmera, vamos jogar para a esquerda. À esquerda, jornalista, colega Felipe Nabinger, entre outras funções, agora também trabalhando como repórter e apresentador da Rádio Guaíba. E na linguagem, digamos, mais moderna do futebol, os meus extremas hoje, né, os ponteiros antigos, seriam à direita o Nelson Cerqueira, e à esquerda, o Diogo Rossi. Vamos ficar brincando com as câmeras, vamos mostrar para cá, apontar para lá. Tudo bem, senhores? Muito boa tarde. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Nabiga? Tudo bem, tudo certo. Tudo certo. Clássico Grenal do sábado, é claro que tem muita coisa para acontecer ainda durante a semana, mas já se começa a, entre aspas, questionar a atuação de alguns árbitros nessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Você imagina que lá para o Clássico Grenal, até em função de tudo isso, vai se colocar de repente Voaden e Daronco para dar uma tranquilidade dos mais experientes, Fabrício? Eu penso também no nome do Jean-Pierre Gonçalves, porque o ano passado a gente teve aquela polêmica envolvendo o Anderson Daronco no lance entre William e Bolanhos, e eu acho até para a preservação do Daronco, eu acho que ele fica de fora desse sorteio, mas deve participar de Caxias de Juventude. A gente tem um outro jogo bem importante nessa rodada, que é o São José e Ipiranga, jogo dos desesperados. Estão brigando pela lanterna. Então, eu acho que o Daronco é um bom nome para esses outros 2 jogos. Eu acho que para o Grenal teremos a disputa entre o Voaden e o Jean-Pierre. Está te agradando? Claro que tem uma série de erros. Até o Rogério Amaral normalmente diz assim, não, já vai defender os árbitros. Não defendo o árbitro. Mas tem algumas situações que eu tenho que entender o ângulo de visão que o árbitro teve, que ele foi prejudicado, que ele foi encoberto. Mas, de alguma maneira, a gente continua tendo erro, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro e no mundo. Mas o que você tem a acrescentar sobre esse início de Campeonato Gaúcho? Sobre os nomes que possam surgir, né? É aquela polêmica que a gente sempre teve, Bagé, desde o tempo que a gente se conhece, eu como árbitro e tu como comentarista e repórter. Tu fez o curso de arbitragem, tu sabe como é que funciona as regras e o sistema, mas a prática é nossa, que estivemos dentro do campo. A gente está vendo aí muitas críticas aos que estão fazendo os jogos do Gauchão, principalmente os mais jovens. Mas a gente teve um bom começo no jogo de sábado, que é o Vinícius Amaral. Ele é um cara que está surgindo bem. Ele vai fazer agora, em abril, a Semana CBF, que a gente vai ter aqui em Porto Alegre. E ele vai participar das provas físicas, teóricas, das palestras. E eu acho que é um árbitro que tem tudo para chegar e ficar no cenário gaúcho nacional. E um outro bom árbitro também, que já tem participado de campeonatos anteriores, que está saindo mais uma vez bem, é o Daniel Nobre Bins. Que fez bons jogos aí do Gauchão. E agora também fez um bom jogo de Copa do Brasil e de Primeira Liga. E eu acho que é um nome que pode se firmar entre os bons árbitros dessa safra nova. Não para esse Grenal, mas eu acho que, sim, quem sabe, para jogos maiores, falando de Estado e de Brasil, esse é um nome que pode surgir com bastante volume, porque ele está vindo muito bem. E agora também na sexta passada a gente teve um árbitro que também estava se destacando, mas teve um problema no teste físico, e agora na sexta-feira conseguiu a aprovação, que é o Diego Almeida Real. Eu considero o Diego um dos caras já afirmados, né? Que no cenário do Rio Grande do Sul, ele que é um árbitro CBF já. E que pena que teve esse contratempo, né? Porque acaba realmente atrasando bastante. E quem critica árbitro tinha que um dia participar, pelo menos olhar
o teste físico, Felipe Nabinger. O teste que esses caras fazem é teste de atleta. Olha, eu convivi com pessoas que fizeram o curso, até alguns que são hoje comentaristas também, e é muito complicado, né? É um teste bastante difícil, e outra que é uma atividade muito difícil. Eu vou trazer o exemplo do jogo, no último sábado, do Grêmio, do pênalti marcado do Kahneman sobre o William Kozlowski. Eu estava do lado da casa-mata do Grêmio, no Vieirão ali, o Diogo sabe, a reportagem, ela tem um espaço bem reduzido, né? Porque o campo ele fica muito próximo já da mureta que separa as arquibancadas, pavilhão social, e atrás ali até tem um estacionamento. Então a gente fica quase do lado da casa-mata. E eu vi aquele lance bem de frente. Ou seja, o William Kozlowski estava passando em velocidade e ele estava encobrindo o Kahneman na minha visão. Então, eu ali, repórter, no campo, no lance do campo, eu enxerguei o William Kozlowski passando e um toque do Kahneman. Seria pênalti. Tanto que na transmissão eu disse pênalti. Só que a câmera da televisão estava atrás do gol e depois numa imagem viu-se que não houve essa penalidade. Aí é outro ângulo, né? Aí é outro Exatamente. ângulo completamente diferente. É muito difícil. E aí a gente traz... Será que o erro foi tanto do Daniel Soder? Eu não lembro exatamente onde ele estava posicionado, mas era um lance pro auxiliar, para o auxiliar ter a visão e dizer, não foi, porque ele está do outro lado, ele consegue ver melhor a movimentação do Kahneman. O ângulo de visão do auxiliar seria melhor. Seria melhor. Também, sábado eu estava presente lá no Vieirão como comentarista da Rádio Pachola, que é uma rádio web de Canoas, e eu também, na hora, comentei com o pessoal da transmissão. Lance duvidoso. Da onde eu estava, que era uma diagonal alta do outro lado, onde estavam as cabines, lá no Vieirão. Eu fiquei muito em dúvida, mas aí depois eu comentei até. Por o Kahneman ser um jogador muito duro, mas sempre leal, ele estava reclamando demais pós-lance. Ele foi empurrado. Né? Então ele se sentiu injustiçado e por isso que ele reclamou tanto, que é uma coisa que tu não vê do Kahneman. Mas geralmente aceita numa boa uma decisão do árbitro, mas... Ele levou cartão amarelo para esse lance depois ele tomou o cartão amarelo por reclamação. Mas é curioso, né? Porque, por exemplo, nesse lance... O Daniel Soder estava de frente para o lance, só que os jogadores estão de costas para ele. Isso. Aí complica. O auxiliar também está de frente para o lance, mas os jogadores de costas para ele. O que me chama a atenção? E aí até o Fabrício pode nos ajudar mais sobre essa situação. No Campeonato Gaúcho, eu não lembro de ver isso no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Gaúcho, o quarto árbitro, eu acho que é o cara que mais corre em todo o jogo. Ele corre para lá, ou quando o time ataca, corre para o outro lado quando o time ataca. O quarto árbitro ele está de frente para o lance. Totalmente de frente para o lance. Ele viu tudo o que aconteceu. O que ele pode fazer? O que ele poderia fazer é marcar. É aquela pênalti, coisa. Ou não. Só que o quarto árbitro, até vai me faltar o nome dele, ele não faz nada. Fábio Souza. Não teve nenhuma reação. Mas é aquela coisa. Hoje em dia a gente fala muito em equipe de arbitragem. Tem que ter uma harmonia. Então o árbitro central tem que dar autonomia para os seus colegas ajudarem nas decisões finais de cada lance. Não pode ser um clima tenso, né? Claro. Porque eu lembro um jogo do Campeonato Gaúcho ano passado, que quem salvou o jogo não foi o árbitro principal, e o quarto árbitro, Marcos Gonçalves. Interlajadense, lá na Arena Alve Azul, em que tem um lance de pênalti, ele na hora não foi. E aí os caras caíram em cima dele, até porque era contra o Inter. Era o Luiz Teixeira o árbitro. É, o Luiz Teixeira, que é bom árbitro também, gosto muito. Parou, né? Fiquei sabendo agora. E era um bom árbitro. E o Luiz Teixeira, na hora, seguia diretamente pelo Marcos. E seria um pênalti que seria favorável ao Inter. Sim. Então, para aqueles que acham que tem o complexo da perseguição à dupla, seria mais fácil, digamos, do árbitro marcar. Mas é o quarto árbitro que está ligado no jogo. E uma coisa, Diogo, que a gente estava comentando, e eu falei com o Nabinger, lá no Vieirão, inclusive, sobre esse assunto, do quarto árbitro, essa determinação da Federação Gaúcha de Futebol, ela é errada. O quarto árbitro tem que cuidar dos bastidores do jogo. São as trocas, são a boa conduta dos treinadores, que às vezes a gente vê o quarto árbitro correndo por todos os arredores do campo, Sim. E aí tem um treinador lá gesticulando demais, cobrando demais, inflamando a torcida, e o quarto árbitro acaba perdendo essa função que consta na regra isso. Mas aqui, há muito tempo atrás, se definiu que o quarto árbitro tem que participar das decisões de escanteio, de bola parada. Inclusive, a gente tem um personagem do Campeonato Gaúcho, de anos atrás, que era Luiz Carlos Boaro. Ele era o cara que mais corria por fora do campo
e ele agitava, e ele dava tiro, e ele dava pique, e ele corria de costas. Ele dava tiro e arrancava. Ele chamava o jogo pessoal pra aí. ele, e pra gente ficava bom dentro do campo, porque quem tá chamando a atenção é o quarto árbitro, e não o trio de arbitragem. Mas eu concordo com vocês, eu acho que o quarto árbitro tem que fazer as funções conforme as regras do jogo. Se querem auxiliares extras, coloquem então, E né? botem então os tais adicionais que já geraram tanta polêmica. Mas em é, anos anteriores. mas é uma questão de custos também, né, para a federação, porque pois é, mas- eu até, antes da partida... Aí Mas tá, isso não é custo, tá o isso é nascedor- investimento. Aí, Isso é aí que investimento. é a nascente dos problemas. É por isso que eu tenho uma tese que tem que profissionalizar. É. Aí outro dia, não, mas não, eu não sei se vai resolver o problema. Mas o Fabrício está aqui, pode me desmentir. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui dos formandos de 2007, que é a turma que formou o Jonathan Pinheiro, que apitou agora Inter e Passo Fundo, que apitou o Heleno Todeschini, que apitou o jogo do Grêmio recentemente, e tantos outros árbitros, o Marcos Gonçalves, O Marcão também passou no teste de sexta, tá? Apto, também não passou. vai voltar. E passou por cirurgia há pouco tempo, Isso né? aí. Só uma cirurgia na Grande região árbitro. lombar. É um bom árbitro. E destes cerca de 80 integrantes desse grupo, tem 18 ou 19 que ainda continuam. O resto largou a arbitragem, o cara não quer mais ser árbitro. Por quê? Porque ele tem uma pressão danada, cobram dele um profissionalismo e entregam para ele uma estrutura de amador. Por que a Federação da Gaúcha não contrata, então, para o Gauchão, só Nabinger e Fabrício, vocês são meus árbitros, nós vamos ter 3 meses de campeonato. Durante 3 meses vocês têm um contrato. Não te preocupa em transformar a arbitragem no bico, na tua segunda fonte de renda. Ela tem que ser a primeira. Só que o cara precisa tocar a vida. Só um pouquinho, tu tá falando uma situação hipotética de 3 meses de federação. Não, tô dando um exemplo. Mas só pra isso que eu tava- tu tem futebol o ano inteiro. É uma Não, semi-profissionalização. Mas, por exemplo, cada federação, a federação paga o árbitro pelo campeonato local. Tudo bem, Sim. Há um estadual, aí durante o tempo do estadual, esses árbitros estão Recebem um contratados. salário pra isso. Depois tu tem Perfeito, campeonatos mas- da CBF. Tem que dar Não, mas estrutura. tu tem que apelar a faria o CBF, mesmo, mas tu no também caso. aqui no Rio Grande do Sul tu tem as copinhas. Sim, mas é o que eu estou dizendo, mas tu tem que dar estrutura, porque eu não sei se vai ser o X da questão. Só que se eu tiver um árbitro que ele está preparado para fazer aquilo, eu vou poder até cobrar ele com mais força Sim, e eu vou conseguir renovar, porque eu vou convencer o cara que está trabalhando lá, iniciando uma faculdade de educação física, que é legal e é interessante ele fazer uma carreira de árbitro. Ou qualquer faculdade. Ou Rogério. qualquer faculdade. O cara pode mudar. Ou eu quero ser árbitro de futebol. Daqui a pouco não precisa nem contratar o árbitro por meses. Contrata por competição. Ó, se Sim, paga o mas X é isso. É isso aí. pela É competição. tanta competição, vão usar 40 árbitros, cada árbitro vai ganhar um Mas ponto. até- Porque é aquela coisa também assim, muita gente me pergunta, eu agora no início do ano eu fiz 3 competições de categoria de base. Essa camiseta que eu tô aqui, que é aquela Copa Cidade Cidade, Verde. Verde Três Coroas, que é uma competição muito grande, reúne inúmeras categorias, muitos atletas, Santiago e Alegrete. Santiago e Alegrete eu fiz as finais lá. E aí todo mundo pergunta, mas por que tu parou? Tu tem idade, tu tá bem fisicamente, tu tá correndo bem tecnicamente também, conseguindo comandar bem os jogos, mas o sistema do futebol vai te cansando. É muito teste físico, é muita reunião que às vezes não dá em nada a reunião. Sorteio da arbitragem. Tu tem que a cada 6 meses comprovar para a CBF, para a federação que tu é honesto, É. que tu tá com a tua documentação toda em dia. Tira todas as negativas possíveis. E isso, Diogo, vai te cansando muito. Isso vai te cansando. Pô, eu trabalho com pessoas em academias, em estúdios, em condomínios, que é o meu dia a dia como educador físico, e essas pessoas sabem que eu sou honesto. E dentro do futebol as pessoas conhecem a minha honestidade. Aí para os principais órgãos que me comandam, eu tenho que estar sempre comprovando isso. Isso é chato demais. E aliás é quase hipócrita, porque no meio do futebol, o que tem de gente com o nome sujo, vocês devem fazer ideia disso. Cena. Tu acha? Mas o que é pior? Igual outro dia os caras falando que tinha vigarista na imprensa. Mas da onde? Onde? Eu não conheço. Eu, sinceramente, não lembro. Mas o que é pior quando se é árbitro? É a indecisão, é aquela inconstância de não ter sempre um jogo para apitar, porque é sorteio, daqui a pouco pode ficar fora, ou o fato de estar numa profissão que na verdade não é uma profissão. Tem isso que tu falou, mas agora a gente pode trocar o sorteio por audiências públicas. É só questão da Federação Gaúcha de Futebol ter um pouquinho de força de vontade Claro. e não aceitar a pressão dos clubes. Porque a gente vê nesse tempo todo que a gente está no meio do futebol, e tu é um cara jovem, tu tem muita coisa para passar ainda. Sim. Enquanto tiver esse comando absurdo dos clubes dentro da Federação Gaúcha de Futebol, vai ser muito difícil mudar isso. Mas as coisas podem mudar. É só questão de tentar mudar. Porque a ANAF já está fazendo audiência pública nos jogos da Primeira Liga.
a Federação Carioca, a Federação Pernambucana, a Federação Cearense. É que alguém tem que comprar a bronca. Esse é o problema. grande Não, e problema. tem outra, tu tem que ir de frente para tentar acertar e vamos começar. Vamos pegar o exemplo lá do que acontece, eu repito aqui, mas não me canso, o que acontece lá com a SEG, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. O Rio Grande do Sul é o único estado que ainda faz o credenciamento. Por quê? Porque nós lá da SEG temos uma liminar contra a CBF. Ninguém quis se virar contra a CBF, o Rio Grande do Sul foi lá e se virou. E agora vamos comprar mais encrenca. Vamos comprar contra a Fox, que acha que vai mandar no credenciamento da Libertadores. Não. Aqui no Rio Grande do Sul quem manda é a SEG. Não é algo autoritário que eu estou dizendo. É para defender os interesses dos nossos associados. Da imprensa. Quem tem que lidar com a imprensa, quem sabe lidar com a imprensa. Mas tem uma questão que é a do clássico, o Atletiba, que seria transmitido, vai ser, né, ainda transmitido no YouTube. Sim. Mas a data original foi cancelada porque não queriam deixar os clubes jogarem enquanto não saísse a equipe que estava fazendo a transmissão, porque não estava credenciada. Agora, se fosse a Associação Paranaense dos Cronistas Esportivos, esse jogo tinha saído, porque estava para credenciar na hora. Claro. Os profissionais estariam ali, fariam o credenciamento e o jogo saía. Agora não, como era a federação, aí a federação não vai fazer na hora, a data era até quinta-feira, o jogo seria no domingo, e aí não saiu o jogo. Há uma quebra de braço muito grande entre a Federação Paranaense de Futebol e a Associação dos Cronistas do Paraná. Inclusive, é uma briga judicial aí longa, né? E o Isaías Bessa, o Bolinha, que é o nosso presidente da associação lá, nos relata que tem situações esdrúxulas. E o ápice do que aconteceu foi exatamente isso. Foi exatamente a não transmissão do Atletiba. Isso aí culminou, isso aí foi, vou dizer assim, foi o ápice de toda a crise já existente. E agora os clubes entraram em litígio com a federação. Mas se tem algo que não tem nenhum tipo de confusão, na temporada, agora principalmente de férias, é o circuito de verão Sesc, que agora tem um recado aqui no Virando o Jogo. Elaine pega 2 ônibus para trabalhar. Passa o dia de pé na loja. Depois, mais 2 conduções para voltar. Sabe o que ela faz quando sai do expediente? Baixa o braço. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Circuito Verão de Esportes é um deles. As inscrições para participar das competições já começaram. Beach soccer, futevôlei, vôlei de duplas, basquete, handebol e câmbio de areia. Vá até o Sesc ou acesse o site. Aí, portanto, o recado do Circuito de Verão Sesc. O nosso WhatsApp, Diogo Rossi, que é o 99981-7700. Eu estou lendo porque eu não decorei. O pessoal pode participar com a gente. Eu salvei direto aqui no meu telefone. O pessoal pode participar com a gente. Por exemplo, aqui, ó, tá participando conosco o Anderson, né, que é lá de Cachoeirinha. Até tem uma pergunta para o Fabrício, que é a seguinte. Fabrício, você decidiu parar de ser árbitro. Por qual motivo específico? Eu já falei para vocês aqui, eu estava com dificuldade nos testes físicos, eu tinha uma lesão crônica já, e para recuperar sempre era difícil, porque logo na frente tu tinha outro teste físico. E aí eu sempre colocava para quem me dirigia na federação e na CBF. Os jogadores, eles sempre voltam com um teste físico? Claro que não. Eu acho que o interessante seria tu fazer um exame médico. O Ivan Pacheco, que é o médico da federação, te daria o laudo. Olha, o Fabrício está apto, vamos botar ele de volta em jogos menores. Quem sabe da categoria infantil, quem sabe da categoria juvenil. E ele conseguindo dar o retorno na sua performance, a gente começa a botar ele nos jogos profissionais. E sem contar as reuniões de gauchão, que eram cansativas, maçantes. Isso nas segundas-feiras? Essas mesmo. Sabe, uma cobrança... Pode vir sempre, eu fui uma, nunca mais fui. Uma cobrança absurda, que eles pegam um jogo tal da rodada e o Diogo Rossi vai ser avaliado naquela segunda-feira. Era um puxão de orelha só, na verdade, não, né? Puxão de orelha é bondade, era um açoitamento coletivo. Mas era na frente de todo mundo? Todo mundo que tivesse participando. 150 pessoas. Se tu chegasse lá, tu apitou bem e eu apitei mal, eu ia tomar pancada na tua frente. E tu ficava tomando cafezinho e achando graça de tudo isso. Mas isso aí até é passível de um processo. É um assédio moral. Assédio moral. Mas sem dúvida. Então, assim... E que não te prepara, te expõe, né? Claro, Alex. Então, assim, ó, são essas coisas, é a documentação para provar que tu é honesto, é a cobrança que tu tem muito forte, o apoio quase zero. Tu só tem apoio quando tu vai bem. Quando tu vai mal,
espera um pouquinho aí, vê se Rever. tu consegue refletir sobre o teu jogo. E Eu falo contar a corneta de dirigente, porque o dirigente vai na federação pedir a cabeça do árbitro. Não é força de expressão. Não, claro o cara vai lá e diz, ô, Eles Fabrício têm livre arrebentou acesso. com o meu jogo. Não, mas não, arrebentou. Eu não... É assim, cara. O que está fazendo o Dorico Román agora é isso, né? Contra a arbitragem. Isso. Ele tá treinando para ser um vice de futebol efetivo. Com as cobranças que ele tá fazendo. A gente estava nessa partida, né, do Grêmio com o Cruzeiro, e o Odorico reclamou da arbitragem do Daniel Soda, principalmente do pênalti, só que ele falou algumas frases de efeito, né, impactantes, que geralmente, em média, foi a expressão usada por ele, em média a banca paga e recebe. Mas no gauchão algumas bancas pagam e pagam e outras recebem e recebem. Muito antigo. Foi o que disse o Odorico Román, né? É que o Grêmio só paga, né? Aliás, um dos nossos colegas agora... Diz que o Grêmio ganhou o jogo, né? Ganhou 2-0. Ganhou, isso. E eu não vou lembrar quem, mas o Diogo estava lá também. Não vou lembrar quem fez a pergunta. Tá, mas só para explicar bem, o senhor está falando que Foi o André Silva. Foi o André Silva da Rádio Gaúcha. O senhor está falando que quem recebe é o Internacional, está numa semana Grenal, né? E ele disse, não estou falando isso, estou falando que tem mais clubes aí. Mas Mas a gente sabe joga no ar se não vai, tá? A gente sabe que a crítica é essa, O né? curioso é que o Grêmio recebeu já, né? O jogo contra o São José, por exemplo, o Bolanhos dominou com a mão. Isso não é nem receber, é um erro natural. É do jogo. Só um foco aqui no Felipe Nabinger. Não é o Danilo Fernandes. É o Felipe Nabinger. Nem sei, Olha, eu gostaria... Chegasse a jogar bola, Nabinger? Não, eu sou muito ruim. Se eu jogasse bem, eu seria jogador, né? Daí eu não seria jornalista. Mas... Não, mas a nossa classe todo mundo acha que joga. A gente jogou, né? Joga na escola, participa do Interséries. Cheguei a jogar no gol antes de colocar óculos. Depois eu usei o óculos como desculpa de não poder ir pro gol. O César Fábio joga até hoje. Não, mas ele usa lente, não. Não joga de óculos. Ele não engana. pega nada. Ele diz que está treinando todo dia, fazendo um treino específico para goleiro. Na família dele, se tu olhar lá o álbum de fotos, não tem uma foto dele com criança no colo. Ele deixa cair. Faz assim com o nosso goleiro da SEG, rapaz. Não faz assim, César Fábio é o titular da Mas ele SEG. interrompeu o Diogo Rossi para fazer brincadeiras. Não, é curioso porque o Odorico Román, o Grêmio vence e ele reclama da arbitragem, né? E até eu perguntei pra ele nesse dia. Mas eu acho que não, o Grêmio não é grande demais. Eu acho que é a pra cartilha, ficar reclamando da cartilha anos arbitragem. 90, né? Lembra que era assim? Ah, mas... Era a cartilha anos 90. Era sempre uma reclamação. Mas gostei da frase do tem uma Fabrício, ele outra tá frase. treinando para ser vice de futebol. O Renato Portaluppi, que é um cara muito inteligente, quando o Renato diz assim, ó, eu não falo de arbitragem, ele já está falando. Sim. Porque senão ele chega assim, não, aqui, ó, não, o árbitro acontece e tal. Mas não vou falar de arbitragem. Então acho que tem uma pressão excessiva. Eu penso, não sei se o Fabrício concorda, eu penso que nós já tivemos outros anos com uma safra melhor. Eu penso assim. Agora, poxa, por que o centroavante erra, o goleiro erra, o zagueiro erra, e ele não é julgado em praça pública como árbitro? Ou será que alguém pensa que o árbitro de futebol ele vai para fazer um jogo de TV, hoje eu vou bagunçar? Não, cara, são meninos que estão começando a carreira e que querem pegar o jogo do Flamengo, do Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Esses dois casos, do Heleno Todeschini e do Jonathan Pinheiro, são dois caras CBF. Eles dependem desse campeonato para poderem fazer jogos na Série B, na Série C, na Série A. O cara quer acertar. O Heleno vai fazer teste agora, em abril. Vai fazer, mas vai entrar. Então, eu acho ele não... Ele, Anderson Farias e Vinícius Amaral vão fazer os testes, mas já estão bem encaminhados. É só conseguir passar. São bons nomes. Nacional. Sem querer E tem que testar agora, né? Não tem como dar oportunidade para esses caras. Eles estão ralando. Os clubes fazem esses teste. Meninos que formaram em 2007, cara, eles já apitaram base, sub-11, sub-12, sub-13. Eles não chegaram do nada. Eles têm um trabalho de pelo menos quase 10 anos. É que antes, Bagé, quando era a gestão anterior do nosso falecido e querido José Luiz Barretão, ele via a arbitragem como futebol mesmo. O cara tem talento, o cara pula etapa. Exato. O cara já vai direto. Eu me lembro que o ano que eu entrei na CBF, entrou junto Voaden, Barizon, Wolff e eu. O Wolff até já parou também, que era um assistente. Parou também, né? O Barizon também parou pela idade agora. E a gente tinha... Eu, o primeiro jogo de brasileiro, eu apitei com 25 anos, jogo de Série A, em 2001. E comecei apitando o clássico gaúcho, que era um jogo muito visto na época, que era Internacional e Juventude. A estreia do Parreira no Beira-Rio, em 2001. Pepino. Pepino, era a bronca da grossa.
E o Voaden foi logo depois, e o Barizon também, e o Wolff também. Então, assim, ó, futebol é aquela coisa, quando o cara vai bem, o cara já tem que ser colocado para um degrau maior. Sim. E hoje em dia eles estão querendo maturar, às vezes, demais o árbitro, e quando chega a hora, o cara está cansado, o cara está desgastado, o cara está sendo muito cobrado, porque é aquela coisa, tu vai chegar porque eu te dei a chance, não pelo teu talento. Isso aí cansa demais. Sim, tu precisa respeitar essa hierarquia, né? Tem que amassar barro, tem que passar trabalho. Não é bem assim. Até sobre isso que eu ia perguntar, sem querer qualquer tipo de comprometimento. Se puder responder, responde. Se não puder, não responde. Tô pra todas, jogo. Mas é assim, dentro da federação, dentro da federação ou dentro do contexto, árbitros que são protegidos da federação, que têm a preferência para apitar jogos. Porque, por exemplo, nesse Campeonato Gaúcho, sem citar nomes, já vi árbitros de menor qualidade apitando bons jogos. Eu sei que é sorteio, mas... É que são as apostas. As apostas, a comissão de arbitragem exagerado. faz muito de apostas. Principalmente em jogos de Grêmio e de Inter, quando são fora de Porto Alegre. Mas é como o Alex falou, os dirigentes de clubes, eles têm muito acesso à comissão de arbitragem e à presidência. E no momento que eles batem o pé e dão um soco na mesa, a federação escuta e vai reavaliar. Tem um grande exemplo disso com dois dos maiores do Brasil. O Grêmio vetava o Carlos Siman, o Inter vetava o Leonardo Gaciba. 2 FIFA. Então imagina o que sobra de repente. Como disse o Fabrício já começa com 25 apitando Série A e tal. Teve um outro tratamento, ele está sendo porque ele quis. Mas pega os meninos que estão começando, que precisam fazer. O Heleno Todeschini, num jogo há 2 anos, se eu não estou equivocado, São Paulo de Rio Grande, lá no Alto da Puso, foi falta, mas foi fora da área. E ele marcou pênalti. Olha, por pouco não terminaram a carreira dele, porque ele é bom árbitro. Porque o doutor Rui Costa mesmo esculhambou ele durante muitos dias. Muito valente esse rapaz, Rui Costa. Pois é, mas aí tu imagina. Muito valente. Aí o árbitro acaba ficando de que maneira? Ele só tem uma opinião pública contra ele. Não, fica bem difícil. E a gente tem que contar também, Alex, esse jogo lá no Alto da Puso, a marcação do campo era horrorosa. Sim, e a iluminação também. A iluminação, o gramado em condições ruins. Sim. Então, tudo prejudicando a atuação da arbitragem também. Mas o Heleno é aquela coisa. Mas o árbitro não fala, né? Isso que me chama a atenção. Mas tu sabe, Diogo, que agora, como fez a Paulista durante a semana, no jogo lá que o Thiago Duarte Peixoto atuou, Corinthians e Palmeiras, eles abriram a possibilidade dele responder as questões, ele foi bem, ele agora parece que recebeu uma pré-punição. Ele não devia ter, acho que ele só não conseguiu conter a emoção, né? Ele estava muito pressionado. E ele passou por um problema, lembra que eu comentei ano passado contigo lá na Grenal, que ele perdeu a esposa no outro ano. Ele está procurando se estruturar emocionalmente. Justamente na carreira. Não está fácil. E ele é um árbitro emergente de São Paulo. Depois do Klaus, eu acho que agora, na linha de arbitragem de São Paulo, ele é o número 2. Ele é um pouquinho prepotente, mas bom árbitro, né? Eu acho que pequeno, como todo prepotente. É que ele tem aquele trejeito de olhar para o jogador e... Né, ele é performático. Mas é o cara que está começando. Ele é performático. O cara que está começando, ele tenta se esconder nesse gesto mais forte. Montar. Porque o boleiro ele conhece. O boleiro sabe quando o cara não tem pulso e ele vai testar. Ele vai incomodar. Se ele pega um cara de pulso, cara, só sai daqui e vai jogar tua bola. Se o cara sentiu que a arbitragem, se o cara não tem pulso, é fraco, deita e rola, né? Mas, Nelson, hoje em dia, as próprias equipes de imagens dos clubes, eles fazem um roteiro da arbitragem. E o árbitro sabendo, aliás, o árbitro não, e o diretor e o treinador sabendo como atua o Diogo Rossi, eles vão dizer assim pro capitão e pros líderes. Vai lá e chega no cara que ele vai ceder, ele vai ceder. E se é um outro cara mais enérgico, tipo o Nelson, não chega no Nelson porque o cara é linha dura, pode te dar cartão, pode te expulsar, então eles preparam isso. O Gaciba deve ter acontecido muitas vezes contigo, mas o Gaciba sempre contava a história de um jogo do Grêmio com o Zinho, o capitão do Grêmio, que o Gaciba chegou perto dele e ele vinha aplaudindo, depois botando a mão no ombro do Gaciba e descendo a linha do Gaciba. Pô, tu tá estragando o jogo. Quando que tu vai dar uma pra nós? Tu tá bem demais. E aí o Gaciba olhou assim. Então como é que eu vou botar esse cara na rua? O que chama atenção... No jogo do Inter contra o Passo Fundo, eu não vou me lembrar quem foi o árbitro. Foi o Jonathan Pinheiro. Jonathan Pinheiro.
Eu estava ali na beira do campo, um pouco antes do jogo começar, e aí um dirigente do Passo Fundo passou assim pela reportagem e disse, hoje a gente tem uma coisa favorável a nós. Aí eu não me lembro quem foi, olhou assim e soltou, o que é? Daí ele voltou e disse, é a inexperiência desse árbitro. E aí o árbitro realmente... Imagina o que ele não disse para os jogadores. Antes. Exatamente. Agora, tem uma coisa, eu vou fazer aqui um exercício de futurologia. Não vou estar aqui na segunda-feira, mas os colegas... Mas isso já tem nas faculdades hoje, futurologia e absurdologia. Não, mas essa aqui acho que tu vai concordar comigo. Segunda-feira aqui, neste espaço, o tema arbitragem vai ser tratado, porque no sábado teremos o Grenal e de alguma forma a arbitragem vai ser lembrada pelos dirigentes. Culpada ou não, né? Seja ela por algum dos lados, por algum dos lados. Sempre vai ficar alguma coisinha. Eu, quando comentava arbitragem, tinha duas coisas. Primeiro, que eu torcia para que o cara passasse despercebido, que é o sonho do árbitro, não ser notado, o árbitro já sai na boa ali. Porque se ele sair na boa, ele vai ser procurado da mesma maneira, mas não de forma negativa. E outra, você não pode analisar, o cara deu o lance lá, vou esperar o replay. Então o cara já está absolvido. Porque ele não tem replay, ele tem uma fração de segundos. Outra, o ângulo que eu tenho, ou o ângulo que a câmera mostra, é o mesmo ângulo que esse árbitro teve. Tem uma série de variáveis, E Alex, falando em replay, esse ano não vai entrar ainda o árbitro de vídeo nos campeonatos da CBF. Que eu penso que está na hora de entrar. O custo, a CBF está precisando... Tudo é despesa. Ter um custo mais reduzido para colocar esse sistema. Ou um custo mais alto para justificar a saída de caixa. Então não teremos ainda em 2017 o árbitro de vídeo. Eu não lembro qual era o adversário, mas foi nesse final de semana que passou. Foi no campeonato holandês. Foi o Feyenoord contra um outro clube que eu não vou me lembrar. O gol decisivo de empate. O jogador foi o Van, alguma coisa. O 2-2. O gol do 2-2 foi o gol do Chip. A bola foi cobrança de escanteio, o jogador cabeceia a bola, o goleiro tenta defender, só que a bola entra. Quando a bola entra, o relógio do árbitro apita e ele ergue o braço e fica mostrando. Isso é legal. E aí os jogadores não têm o que fazer. Mas tem que estar ajustado. Porque teve um teste que foi feito e aí toda vez que saía pela linha de fundo apitava. Foi num sub-17. Porque tem esses testes, né, que são feitos antes. E no Mundial do Brasil em 2014, a FIFA queria deixar o dispositivo em todos os estádios que foram de Copa do Mundo. Mas aí os clubes e as federações acharam muito caro. R$10 mil por jogo. Num futebol que se pratica tanto tempo. 10 mil por jogo. Isso aí você pode atrelar isso a um patrocinador. Atrela um patrocinador. O Grêmio teve que comprar, o presidente Romildo disse numa entrevista do dia, o Grêmio comprou e deixou lá, porque tem árbitro que chega para apitar que não tem o spray. Aí o Grêmio empresta, não, tá aqui, pode usar o nosso. Então foi o Veranópolis que foi multado agora há pouco também. Por não ter a placa de substituição. Brincadeira. Nós estamos falando de um futebol profissional. Esse dispositivo eletrônico, né, foi fantástico aqui na Copa do Mundo. Né? Foi a primeira utilização em Copa do Mundo aqui no Beira-Rio, foi do jogo da França. Isso, Sandro Meirahit apitando. Foi fantástico. Fez uma baita Copa, né? França e Austrália. Né? Foi espetacular. O Sandro Meirahit é um grande árbitro. O problema dele é do Oiapoque ao Chuí. No Brasil, que ele não é valorizado, ele é muito questionado. Já passou por alguns problemas, mas a sua média geralmente é boa. E fez uma baita Copa do Mundo. O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 realiza etapas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições seguem abertas junto às unidades Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas essas no masculino e feminino, e futevôlei masculino e beach câmbio misto. As equipes campeãs das etapas locais disputarão a final estadual dias 11 e 12 de março em Torres, que terá como atração principal, na parte cultural, show com a banda Os Titãs. Informações você acessa diretamente sesc-rs, está aparecendo aí na tela, sesc-rs.com.br/circuito, ou direto no Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Pelo que a gente, claro que tem muita coisa para acontecer ainda nessa semana de Clássico Grenal, mas são times já com uma figura um pouco diferente, né? O Grêmio até um pouco mais forçado, porque perdeu o Wallace negociado, perdeu o Douglas por lesão, mas pode ter, por exemplo, o Lucas Barros estreando. E o Internacional parece que está tirando aquela roupa da Série B, né?
Porque tem cada vez menos jogadores daqueles que fracassaram no ano passado. Né? O Inter mudou a figura. A gente, no último jogo, acho que eram o Danilo Fernandes, que até, apesar de estar naquela barca, não foi culpa dele, foi o melhor. Esse está absolvido. O Dourado também, que passou em Colômbia, o Paulão, o William que entrou depois, o Paulão, que chegou a ser aplaudido, teve seu nome gritado pela torcida. Mas o Paulão está guardando a vaga, né? Pois é, do Cuesta. Pois é, que está chegando amanhã agora. E vamos defender o Paulão, jogou bem contra o Brasil de Pelotas. São 4 jogadores, sendo que o William entrou na segunda etapa. Então, tá diferente a foto e o Antônio Carlos ele tá achando um jeito de jogar. Até essa colocação do Wendel no meio campo parece que deu uma sustentação defensiva sem perder. Essa é uma das dúvidas do Granal. Eu acho que ele vai com o Wendel no meio. Aí seria o Wendel da Alessandro. Aí é que tá, forma aquele tripé de volantes, né, com o Dourado, o Charles e o Wendel, põe o D'Alessandro mais o Carlos ainda numa linha um pouquinho mais atrás, e eu acho que ele ainda vai com o Carlos. Eu tô com essa dúvida porque o Nico entrou bem. E na frente o Brenner. Na frente o Brenner. Que daí não tem dúvida, tá fazendo gol. Que o Zago já disse, é o meu 9. O Brenner de jogador esquecido na prateleira. Mas ele disse o Zago, ele foi muito mal aproveitado. Ele foi mal aproveitado e ele passou por um período de lesão também. 6 meses. Porque se a gente pegar o Juventude do ano passado, que o Zago comandava e que foi vice-campeão gaúcho, ele tinha o Robertson não jogando como 9. O 9 era o Brenner. O Robertson jogava um pouco atrás e um pouco para a esquerda o Maílson. Isso. Que se machucou naquele lance. Que se machucou naquele jogo com o Internacional. Mas é uma figura diferente. O próprio Grêmio pode jogar também num 4-2-3-1. Tendo a linha de volantes ali com o Maicon, com o Ramiro e com o Jailson, tendo à frente o Luan e o Bolanhos e lá na frente a estreia do Barrios. Isso. Eu até podem ser esquemas parecidos. Eu até acho que o Barrios ele tem, claro, esse problema que o Grêmio tem que fazer o registro dele no BID. E a CBF, de folga, fez parada do feriadão, agora o Grêmio tem pouco tempo. O Grêmio tem mais amanhã, quinta e sexta. Ele tem que estar inscrito no BID e até sexta-feira, às 6 da tarde, ter a lista complementar do gauchão para ele ser inscrito no gauchão. O Grêmio ainda tem duas condições. Né? Eu imagino que o Grêmio vai fazer isso. Não, acho que para inscrever, acho que ele tem que estar no BID. Mas aí que está. Bom, pode ser diferente do Rio Grande do Sul para o campeonato do Rio de Janeiro. Porque o Vasco usou desse artifício com o Luiz Fabiano. Inscreveu no campeonato e espera o BID. O que me chama a atenção é que tem que ser até às 6, né? Porque o jogo é 6h30, né? Não, mas é até às 6 do próprio sábado? Não, é até às 6 horas do dia anterior ao jogo. A federação fecha às 6, né? Fecha às 6, né? Mas não poderia, né? A federação tem que dar ao clube a possibilidade de ter 24 horas, né? Porque se a regra é 24 horas, a federação tem que fazer um plantão de meia hora. Seja para o Grêmio, seja para o Inter, seja para o Juventude. Você vai pagar meia hora essa pro pessoal? Será? Não, mas se esse for o caso, o Grêmio vai estar com o trâmite, o Grêmio tem informação, pode chegar a qualquer momento. Eu não tenho dúvida que o presidente tem tanta coisa na Federação Gaúcha que passa, né? O Bagé, mas teve agora os jogadores do Veranópolis, né? A secretária pode assinar, né? Sabe que aquele vídeo só no Facebook teve quase 30 mil visualizações. E não vai dar em nada. Mas a secretária pode assinar, da secretária, parece disso. Já que ela foi culpada por isso, ela pode ajudar dessa vez. Agora, Bagé, eu não sei se o Renato começa um Grenal já com o Barrios e mudando o esquema de jogo do Grêmio. Eu acho que não, até porque ele vai ter pouco tempo para treinar. E tem uma outra coisa. Mas esse cara, nós temos que considerar o seguinte, que eu estou considerando que ele possa jogar, porque ele estava, por exemplo, disponível para o jogo da quarta-feira passada do Paulista. Claro. Ou seja, ele está treinando, ele está apto para jogar. O que eu questiono é o tempo de preparar, porque ele vai ter que mudar o estilo de jogo. Ele vai chegar sem conhecer ninguém do Grêmio. Exatamente. E o Renato vai ter poucos dias de treinos e ainda ele vai estar treinando, talvez, sem estar inscrito ainda no BID, e o Renato sem saber se pode usar. Isso pode ser. Então, mas é que aí pesa a qualidade, pesa a vontade. O cara que já jogou Libertadores. Outra, o que o Renato será que vai preferir ali? O desembocado, o Barrios, que automaticamente vai trazer. Imagina o Antônio Carlos Zago, que foi um grande zagueiro, projetando o time. Pô, se eu tiver que marcar o Barrios, é diferente de marcar o Everton. Com o Léo Ortiz, talvez. Aí Léo Ortiz marcando o Barrios. Eu não sei se o Léo Ortiz joga. Então, por isso que eu... Léo Ortiz? Não sei. Joga, Ô, Diogo. Apesar de ter a sequência, eu não sei se joga. Vale café? Vale, eu já ganhei um, né? Tá esperando ali. Mas o outro dia eu ganhei, aí ficou elas por elas. E eu conheço que chega amanhã, o tempo para inscrição é
mais reduzido ainda, porque Mas o Grêmio já está desde a sexta-feira. Mas é que esse movimentação, né? esse complica, diferente. que tem a AFA ainda na sem história. chance alguma. Né? Esse não vai ter como, eu acho. Mas são figuras já um pouco diferentes desse Grenal. Perguntinha. Que poderá ser o Vamos único que Grenal do não ano. haja Pode tempo ser. hábil do BID, sei lá, do nosso amigo Barrios não conseguir ser inscrito. Como vem o Grêmio? É amigo de você do Barres, né? Meu não é, não. Ele tem que estar no bid pelo menos até segunda-feira, Não, mas né? Até Libertadores. Mas se ele não tiver, até na Libertadores tu consegue inscrever. Isso, que ele antes fez da com o Inocente. Bolonha, né? Agora, se ele não está inscrito para o Grenal, aí acho que o Grêmio não vai mudar quase nada. Volta o Luan. Aí não mudaria. Pedro Rocha, a gente não sabe a condição, se volta ou não, mas eu teria uma dúvida. É Pedro Rocha, Everton e Fernandinho, 3 para uma vaga. O resto está definido. Acho que daí Eu joga o nessa Everton. aí eu ponho Acho o que o Everton. Fernandinho tá fora. Sem Não, mas é uma opção, porque Não, o mas é Renato opção. gosta do jogador, né? E outra, o Fernandinho, claro, vamos pegar um passado lá, o Grenal de 5-0, entrou desacreditado, incendiou aquele jogo. Daqui a pouco, num clássico, Já se o tava time 3. encaixa... Não, já estava 3, mas ele é um cara que usou da velocidade. Ele fez um gol e quase fez um segundo. Então, por vezes, no clássico, tem cara que só aparece no clássico. O Fabiano lá, o amigo, esse sim é teu amigo. O Fabiano Jorge Veras. sobrevive até hoje do Grenal. O que fez o Fabiano além do Grenal? É, verdade. O Fabiano foi um grande jogador do Internacional, foi campeão Ah, gaúcho. não Quando foi, o Grêmio, não quando o Grêmio foi. ganhava tudo, o Fabiano foi campeão gaúcho. Aquele time memorável. Não foi. Um dos times mais injustiçados do Internacional foi o time do Celso Rotti, aquela vez. Nem o Não, Ney. não o foi time não ganhou nada. injustiçado. Não ganhou. Pô, era um cano, era um time. Então não tem o time era injustiça. maravilhoso. Não ganhou, não tem injustiça. Time que tem o seu Cadê a sorte taça, de Alex? técnico Vamos botar lá 97 Campeonato Brasileiro. Injustiça. Vai dizer pra mim que aquele meio campeonato de aquele meio futebol campo não é não jogava injustiça. nada. Fabiano e Mas Christian eu não foi um dos melhores eu não- ataques do Brasil, que é Eu isso? não disse isso. Agora, dizer que o Foi que o injustiçado. Fabiano foi um dos maiores jogadores da história E do foi Inter, operado eu pela discordo. arbitragem, foi Ah, operado eu pela discordo. arbitragem daquele Campeonato Brasileiro de 97. Não Foi foi operado. A gente deu uma volta e voltou para a arbitragem. Operado pela arbitragem. E nem é dirigente. Não é? Está se preparando para cirurgião. Sabe que até falando nisso, falando em operado e arbitragem, estava recebendo aqui uma mensagem no nosso WhatsApp, o Josué, ele pergunta, qual foi o jogo mais difícil que tu apitou, Fabrício? Olha, certamente não foram os grandes jogos. Ah, sim. No interior, A geralmente, terra é do difícil. Bagé, lá, Baguá, é um jogo dificílimo de apitar. Outro clássico do nosso interior aí, Pinheiros Itaquariense. Ah, Itaquari. pelos campeonatos menores. Esses amadores aí, tem coisa Tu pega feia Esportivo de e Caxias, né? Clássico da Polenta. Clássico da Polenta. Tem jogos bem difíceis. Na própria Segundona Gaúcha tem partidas em que o pessoal está fazendo um churrasquinho ali do lado do campo. Isso profissional, da Federação Gaúcha. Daqui a pouco pega o espeto e É quer isso ir aí, para cara. cima do árbitro. Mas esse ponto vai pegar agora, que o Fabrício falou que os menores são piores, porque não tem estrutura. Cara. Ele chega na arena para trabalhar hoje, como trabalhou em Grenal, como trabalhou no Beira-Rio, ele tem toda uma estrutura de segurança, uma série de coisas. A menos que algum maluco dos jogadores, que não vai acontecer, resolva bater nele, ele está tranquilo para trabalhar. E jogo é aquela coisa periculosidade. também assim, ó, quem vem da várzea, que é a essência do árbitro, jogos amadores, o cara chega na federação e diz assim, ó, isso aqui que a gente vai apitar, então me dá o apito e vamos embora que vai ser bem mais fácil. Olha que o cara passa de trabalho na bem mais várzea. tranquilo. A várzea o cara não te chama de boboca. Ele ameaça de morte. Levanta a camiseta e tem alguma coisa debaixo ali, uma arma, uma faca. É diferente. É complicado. Não, muito Muitas complicado. horrores. Porque é curioso, né? O árbitro não tem estabilidade, ainda tem que conviver com esse tipo de complicado, situação. Né? Aí desestimula a profissão. Mais do que isso. Desestimula o cara a querer ser árbitro, como o Bagé falou, tem razão. Né? Só é árbitro se gosta mesmo. Né? Não é Porque fácil, fora cara. isso, O árbitro entra em campo, ele já é o vilão. Claro. Tu entra em campo, o cara tá entrando em campo. Ele pode ser o Howard Webb lá da Inglaterra, pode ser um top. Ele entra em campo assim, presta atenção aí, ô seu filho disso. Cara, tu não fez nada. Até acho que foi o Fabrício que falou uma vez numa palestra lá que o árbitro tem duas mães, né? Uma ele deixa em casa e a outra ele leva pro estádio. Porque é sempre ofendido, né? Sempre. É sempre assim, cara. Salve a dona Isabel, minha mãe. Pô, tu tem que proteger, tu não pode ter uma rede social, tu tem que cuidar tudo, porque Não, e teu aquela filho, tua coisa- filha não pode falar que Falando teu em pai é rede árbitro. social, quem comemora bastante os jogos que faz em rede social e né, agradece por estar em escalas é o Daniel Nobre Bins, né? Ele tem um Facebook e outra e coisa, comemora bastante Ele ali. tem que cuidar Eu não isso. teria. Ele tem que cuidar isso, porque já foi chamada a atenção
Eu, durante um tempo, Eu não teria. eu nunca publicava, mas sempre que tu bota lá o teu nome, Sim. vai pra rede. E aí, eu, como sempre fui um árbitro muito polêmico, de bater muito de frente, de reclamar do sistema, de me expor falando em rádio e TV e outros meios de comunicação, eu passei isso na pele. Então, o Bins é um cara que é meu amigo pessoal. E como eu já tive com outros também, o Luiz Teixeira também colocava, eu sempre dava um toque, velho, cuidado que a arbitragem não é Hollywood. Exato. A gente trabalha Não é glamour, né? A gente trabalha no teatro de arena aqui em Porto Alegre. É muita ralação para vir. Aí o cara público tem que Pouco cuidar. elogio. Teve um jogador do Internacional que há bem pouco tempo vazou lá a foto dele e o nome de usuário que ele tinha num aplicativo de relacionamento, né? Que era o Ursinho 32. Era o Jorge Henrique, né? Vamos dizer, falamos uma história. Aqueles vamos dois lá. jogadores 32 também era o nome da camisa, ele botava @Ursinho 32. Aqueles dois Aí os caras jogadores descobriram, também que printaram. botaram em redes sociais a sua performance com meninas também, que repercutiu. Tá, o Simon tá jogando Mas agora. isso tá jogando Não no nosso lembrava mundo, desse nome. e a gente O foi outro jogador perguntado. era o Era o Mitchue? Mitchue que filmou, é. Que, aliás, eu acho que parece que ele estava naquele jogo do Grêmio contra o Passo Fundo agora na Arena. O Mitchue foi lá assistir o Ah, jogo. eu ouvi falar. Tava lá. Acho que foi pra filmar. Filmou o jogo. E o Simon foi questionado disso. E ele disse, olha, isso ali não atrapalhou, não. A minha saída do Grêmio não teve nada a ver. Mas a gente sabe que teve, né? Porque naquele dia que coincidiu. vazou o vídeo, pra quem não sabe, era um vídeo íntimo, né? Sim. O Simon ali com uma menina e tal, e o Mitchue filmando. E isso vazou. E naquele jogo que vazou essa informação, que era informação, né? Tinha um jogo do Inter contra o Novo Hamburgo, lá no Estádio do Vale. Eu lembro que a gente chegou ali para conversar com o pessoal do Internacional, para as entrevistas, e era um jogo de Copa do Brasil. Sim. E todo mundo tava num bolinho assim, vem cá, tem um vídeo aí, era um passando pro outro. Então, claro que de alguma maneira... Inter e Salgueiro pela Copa do Brasil. Não era? Não, era Inter Era e... Salgueiro? Foi o jogo que o Inter fez com o Atlético do Paraná. Ah, tá de Paranaense. Até que o Dunga ficou brabo com o Vaguinha e tal. O Dunga aquele dia não se botou, como diz lá em Bagé, na imprensa, porque ele viu que não podia, cara. Porque foi improvisada a entrevista, então todo mundo com o microfone no rosto dele, assim. E aí nós perguntamos 2, 3 mais fortes, cara, ele olhou pra gente com uma cara. Se desse... O pra Dunga ele não pegar gostava da imprensa, na verdade, né? Ele não gosta da Segue imprensa não até hoje. gostando. Esse tratamento A história hostil. a história de vida do Dunga dá um filme e que seria com certeza um filme muito visto nos cinemas. Eu não sei porque o Dunga tem essa coisa, né? Porque a história dele é incrível, cara. A conspiração do mundo contra Dunga. Ele dá a volta no mundo, ele é campeão do mundo e na outra Copa ele é finalista. Ele de novo de ergue a Paranaense. taça e manda todo mundo longe. Né? Mas isso aí é resquício da Copa de 90, né? Sim, que a gente ele vai apanhou lembrar, muito. A gente vai lembrar que ele apanhou e tanto que uma geração ficou conhecida Era como Dunga. era Dunga. Então, aquilo ali Que, na deve ter verdade, marcado ali era demais pra ele. era Lazzaroni, né? Mas Exatamente. é muita mágoa, é muita mágoa. Ele, Não, e tu como dá a tu volta falou, por cima. Se ele não tivesse é um conquistado, baita tudo bem. cara, ele tem que pensar nisso. Pô, ele foi até que seleção brasileira, cara. Jogou muito bem na Copa, né? Duas vezes. 94 foi a primeira Copa, eu sou de 84, foi a primeira Copa que eu realmente entendi o jogo. Que a Copa de 90 eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu sabia que era um grande evento, então marcou muito para mim, eu acho que para minha geração, aquela Copa de 94, né, com Dunga, como uma liderança. Cara, eu nem sabia o que tinha acontecido na Copa de 90, fui saber depois, é claro, estudando, e a gente vive... A tua referência era positiva. Claro, a minha referência era aquela ali, ele era uma liderança, era o capitão, era o cara que ergueu a taça. Eu acho que ele tinha que ter abraçado isso e deixado a mágoa de lado, guardado isso lá no fundo do armário dele, não trazer mais à tona. A resenha com o Dunga fora das câmeras é incrível. Pô, o cara tem um monte de história para contar. O próprio Argel, que é um ranzinza na frente do microfone ou da câmera, é uma resenha fantástica. Conta histórias da época dele de jogador. E é um cara, o Argel, no caso do Argel, é um cara extremamente educado. Ele passa essa imagem de ranzinza, de turrão, mas com a reportagem mesmo. Aquele técnico boa. que sempre passa por ti, te cumprimenta. Sim. Não é aquele que te ignora, enfim. Um tem cara dois super, caras super que eu tenho educado. lembranças ruins sempre, tanto quando eles estão empregados quanto estão desempregados, que é o Celso Roth e o Leão. Eles são assim. Nessa última passagem do Celso Roth agora ele... Não é Pô, personagem. foi diferente.
Ele voltou voltou diferente, até... Mais light, tomou um tava mais café, light, teve tava um mais sábado light. que ele foi tomar um café. Dois. Eu estava nos dois. Bah. Dei a sorte de estar nos dois. E conversava sobre outros assuntos. E até alguma coisa de futebol mesmo. Ele falando com a reportagem que acompanhava os jogos do Sub-20, falou de alguns garotos, já tinha comentado sobre o Charles, por exemplo. Enfim, conversando com a gente mesmo. Coisas que não tinham a ver com a equipe que ele estava preparando, mas sim com fatos do futebol fora desses 11 iniciais que ele estava preparando ali para a partida. Então isso aí foi bacana. Pedia para que trouxessem o café da comissão técnica para a área da imprensa, para justamente bater um papo com a gente. Mas foi nessa passagem, Bagé, porque essa tua lembrança... Eu peguei só trabalhando no Grêmio, trabalhando no Grêmio. Eu conheço bem mais ele que eu, às vezes. E o Dunga, quando assumiu o Internacional, ali no CT Parque Gigante, onde fica a reportagem ali para ver o treino, tem um portãozinho bem baixo. Hoje ele mandou botar um cadeado, cara, que aquele portãozinho serve para abrir quando entra o pessoal da TV, o cara quer fazer ali uma passagem, ele faz, né, dentro do gramado. E aí nós chamamos, na época, o Rodrigo Weber, e disse, pô, cara, quem mandou botar foi o Dunga. Porque não tinha necessidade, porque se a gente quisesse entrar, não precisava abrir, era só tu passar por cima. Pulava. Mas era para mostrarmos um cadeadão, cara. Gastaram um cadeado. Sobre essa condição de técnico e relação com a imprensa, ficou marcado para mim, pelo menos, na passagem de 2015 para 2016, o último treino do Grêmio na temporada. O Roger reuniu toda a imprensa que estava presente e, como uma espécie de despedida do ano, né, agradeceu pela boa relação do ano, né, e fez uma coisa que, pelo menos para mim, chamou a atenção. Dedicou para a imprensa um tempo para dizer, esse ano eu li esse livro. Se vocês tiverem interesse, esse livro fala sobre isso, esse livro fala sobre isso. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, porque eu vi que ao longo do ano vocês se prepararam para me dificultar. Ou seja, para me perguntar coisas que me fariam crescer. E aí eu tive que ler para aprender, para melhorar. Faz isso bem. O Renato chega na entrevista coletiva, quando ele quer dar pancada, ele dá pancada. Agora ele chegou da última vez, e aí, quem é que vai para o Rio? Vocês podem ter folga, eu não posso. Mas ele leva na brincadeira, ele sabe lidar com o Renato, mas o Renato, nós temos duas situações do Renato em entrevistas. Na coletiva do dia a dia, pós-treino, ele é um cara super descolado, brinca, fala. Agora, no jogo, o Grêmio ganhou 2-0 o Cruzeiro, ele é outro. Ele é um cara muito sério, muito centrado, não dá muita margem para brincadeira, e eu até cito, porque na última coletiva, antes do jogo, perguntaram do DVD, se ele ia mostrar para o Barrios. E ele foi nessa brincadeira que já tá batida, né? Chega de falar desse DVD do Renato, mas ele foi na brincadeira e disse, não, vou mostrar, vamos ver se ele vai acreditar. E aí no jogo, novamente ele foi perguntado, muitas falhas de finalização, vai mostrar o DVD para a galera, aí ele não entrou na brincadeira. Ele disse, não, nós temos uma falha de finalização, isso a gente está trabalhando. Falta tranquilidade. Ali é foco, né? É um momento diferente. O Renato sabe trabalhar isso também, isso é importante. Não, o Renato não é hora de brincar no pós-jogo. O Renato é inteligente. Eu acho que está certo. E o Zago ainda está numa linguagem de quando ele foi dirigente de futebol na montagem do Corinthians. Né? Ele precisa voltar para essa linguagem do técnico. O técnico tem que tentar te explicar, cara. O Roger era assim. O Roger dava explicações. O Roger sempre mandava um recado. Que nem aquela vez que teve lá que ele disse, não sei o quê, já falei pro Everton, aceita que dói menos. Aí todo mundo disse, ele está dando porrada no Everton. Não, ele está dando uma porrada numa outra situação, que naquela época estava sendo levantada. Ele manda sempre o recado da maneira que ele quer mandar. Porque não dá. A coletiva do jogador, por vezes, como agora ficou centralizada, eu ainda peguei imprensa numa época que eu conseguia entrevistar jogador diferente. Não era só um jogador para todo mundo entrevistar. Mas agora que é centralizado, às vezes o cara está te dando um recado e ninguém pega, sabe, aquilo ali. E os técnicos não vão, ainda mais nessa semana granal. Ninguém vai fazer entrevista por fazer. Ou ele vai tentar despistar, ou ele vai tentar botar mais um sal no churrasco. O ruim é se o Renato não treinar na quinta-feira, né, o time do Grêmio contra o Ceará, tudo bem, ele vai dar entrevista na sexta para falar do clássico. Se ele for à beira do campo na quinta, ele vai falar... E na sexta ele não vai falar sobre o clássico. Aí não vai se falar sobre o jogo não vai se falar sobre o clássico para se falar do jogo contra o Ceará. Isso vai ser um complicador para quem estiver cobrindo o Grêmio. Mas pode ser que o próprio Antônio Carlos Zago faça isso. De não dar essa coletiva também. Porque ele vai ter que explicar se vai entrar ou não o William. Se o Nico se ele fica vai tirar ou sai. o Nico, se ele vai tirar
o Carlinhos para botar o Wendel na lateral. Ou vai dar aquela é um resposta clássico de mistério. padrão, né? E é um primeiro Grenal do Zago. Sim. Por isso que eu estou até mais curioso. E talvez o único, né, da temporada. Talvez Porque a gente o único, tá batendo nessa tecla, mas é que é Mas real, pode né? acontecer, não tem clássico do Brasileirão esse ano, né? É uma realidade. E hoje a dupla até não está tão distante na tabela, mas se não conseguir as primeiras colocações, podem se enfrentar antes da final. E nós que ainda é outro temos, quem complicador, né? quiser, o pessoal lá de Novo Hamburgo, já propus a ideia aqui, no Virando Jogo, para o presidente Noveleto. Tem que mudar a forma do Campeonato Gaúcho para ponto corrido. Esse ano seria a chance do Novo Hamburgo ganhar o campeonato. Novo Hamburgo abriu 5 pontos, ninguém pegava mais. Porque, do contrário, a dupla entra ali manquitolando, Grêmio e Inter, e acaba os dois, ou um sempre ganha. É o lado bom, não sei se para o Novo Hamburgo é bom, né? Mas o lado bom é que o Novo Hamburgo está levando as decisões para casa. A Está vantagem. levando para o estádio do Vale. Para a dupla... Isso é muita vantagem. Né? Não sei também. E agora, não tem um poder de torcida. Essa rodada do final de semana, a degola já está bem perto. Já estamos na metade do campeonato. Isso. Mas já mexeu bastante, né? É um Porque torneio, já né? caiu O Gauchão é um torneio 2 agora. técnicos, né? 11 Caiu rodadinhas. o técnico do Ipiranga, Isso, o Carlos Moraes. Moraes, e agora o Paulo Porto, né? E tem gente a perigo, né? E tem Sempre. gente a O perigo. campeonato estadual, Tem gente a o perigo. campeonato estadual serve sempre para isso, né? Ele serve sempre para, de alguma maneira, tirar técnico, porque não tem outra grande mudança. Eu até estava olhando outro dia e fazendo uma lista dos possíveis destaques do Campeonato Gaúcho. A gente não tem ninguém se destacando no Campeonato Gaúcho. O Jardel do Novo Hamburgo está jogando bem. O destaque é Preto, o como conjunto sempre. do Novo Hamburgo. O Preto já é uma realidade, né? Craque do Novo Hamburgo. Jogou em clube grande, Eu né? acho que o destaque, fez grande destaque. Gostei, falei hoje na Rádio Granal desse Volante. volante. É É um volante interessante. interessantíssimo. É. São Paulo de Rio Grande. Fidelis. Eu gosto do Tem Eliezer 3 do Caxias. gols. Mas esse, sabe onde é que ele começou? Ele começou no Santos. Esse é jogador talhado em outro tipo. Bom. Ele foi jogador do meu irmão em 2014 no CSA de Alagoas. Aí quando o Bagé veio pro Guarani no passado, trouxe ele. Esse é jogador diferente. Jogador criado no Santos. Mas pode ter certeza que ele não vai parar na dupla Grenal. Ele vai jogar no futebol paulista, no futebol carioca. Porque a dupla não faz isso. A dupla não garimpa jogadores do E campeonato. um Gaúcho. jogador de salário aí na casa de, no máximo, 20 mil reais. Tá aí um Qualquer bom- júnior do Grêmio ou do Inter ganha mais do que Tá isso. bom aí um bom reserva ou até um titular. Nelson pra função Cerqueira, que que não é jogador, ganha mais do que isso. Para a função que o Grêmio não tem. Deus te ouça, Alex Bagé. Filha, não chora que Deus te ouça, Alex Bagé. Deus Felipe te ouça. Lavinga, muito obrigado pela presença. Venha mais vezes, né? Aqui Pô, eu que agradeço, estou à disposição, valeu mesmo, muito legal participar aqui com vocês. E divulga pra gente lá também nas redes sociais. Fabrício Neves Correia, obrigado pela presença aí. E nós vamos falar muito mais vezes ainda com o Fabrício, justamente por esse assunto aí, que é a arbitragem. Eu falei pro Diogo, que eu recebi o convite dele, que eu estou aberto aí, eu estou aprendendo nessa área da TV e do rádio. E que bom estar aqui com vocês. Eu espero que na próxima segunda a gente possa falar bem da equipe de Falar bem, arbitragem. também acho. Nelson Cerqueira, até amanhã. Até amanhã. Diogo Rossi. Abraço, É. até amanhã. Ficamos por aqui com o Virando Jogo na TVU, sempre pelos canais 11 da NET 55 UHF. Tem o nosso play lá, né? tvuplay.tv.br. Muito obrigado pela audiência de todos. Até amanhã.